Meus irmãos, nós terminamos nessa semana passada, a gente viu um pouco sobre perder a salvação, né? Se o crente perde ou não a salvação, a gente viu que nós estamos guardados na mão de Jesus, né? E das mãos de Jesus ninguém nos tira. A gente olhou para o texto de Hebreus 6, né? Que é o calcanhar de Aquiles, assim, a gente vê que aqueles que participam da igreja, né? Aqueles que ouvem a palavra, recebem a iluminação, participam dos dons, né? A gente viu isso na multidão onde Jesus parte do pão, dos peixes, todo mundo come. Então ali comeu crente e descrente. No maná comeu crente e descrente. Então participaram do dom, foram iluminados porque ouviram a palavra de Deus. Mas um belo dia se rebelam contra o Senhor e simplesmente vive a vida do jeito que quer. Então a gente viu que o crente não perde a salvação. O crente ele nunca foi salvo, né? O crente, porque é impossível aqueles que foram. Tem um pastor que gosta de ilustrar: se você foi atropelado por uma carreta, tem como você permanecer do mesmo jeito? Não tem. Né? Você foi atropelado por uma carreta, você nunca mais vai ser o mesmo. Então, o cristianismo é do mesmo jeito. Quando você crê em Cristo, conhece o Evangelho, Jesus entra no seu coração, é impossível você não mudar de vida. É impossível você permanecer do mesmo jeito. Então, aqueles que verdadeiramente foram salvos, aqueles que verdadeiramente reconheceram e vivem o cristianismo autêntico, verdadeiro, o próprio Cristo nos guarda. O próprio Cristo é quem nos segura. A Cleo separou, está arrumando uma tarefinha para eles lá, leva ela lá, acho que está lá com a Cleo. Eu achei que a Cleo, que é porque a Janine não está aqui. Meus irmãos, então hoje a gente vai falar um pouco sobre vontade de Deus, né? Entendendo a vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas é um assunto que constantemente nós perguntamos, né? É uma curiosidade esse negócio, né? Vira e mexe, eu vejo as caixinhas de perguntas na internet para os pastores. As pessoas às vezes me perguntam: ai pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Qual é a vontade de Deus? O que eu faço agora? E a gente vai perceber que essa pergunta, ela mostra muitas coisas para nós, né? E, então nós fazemos essa pergunta principalmente quando eu e você nos encontramos em situações difíceis, né, e grande parte desorientados quanto à direção, ou à decisão que nós devemos tomar. Você está naquela famosa sinuca de bico, e aí você faz a pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Né? E às vezes, ou a maioria delas, a vontade de Deus é clara, você já sabe, mas é porque a gente não quer fazer. Né? Deus, por exemplo, manda a gente ajudar o necessitado. Aí você vê o necessitado e você fala: eu não sei se é da vontade de Deus, será que é? Deus já falou. É vontade de Deus. Né? Então, nós crescemos num ambiente, né, principalmente aqueles que nasceram na igreja, a gente escuta isso desde cedo, né? Deus tem um plano na sua vida. Quem aqui nunca escutou isso? Né? Deus tem um propósito para você. E principalmente quando estamos passando por um momento difícil, um momento de crise, onde a gente está desorientado, onde a gente está sem saber o que fazer, aí vem aquele irmão piedoso que quer te ajudar e fala: não, vai firme, fica tranquilo, Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano na sua vida. E é verdade, né? Isso é verdade, o próprio salmista vai nos mostrar isso, né? Salmo 139 vai dizer assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que
Ele nos fez, Ele nos planejou, antes mesmo da nossa existência. Mas o problema é que eu chuto ele. Tá, bora resolver esse problema. Então, agora melhorou, até eu escutei melhor agora. Então, esse é o nosso Deus, né? E a gente ouve isso, Deus tem um plano para nós. E a Bíblia diz que toda a minha vida, tudo que eu faço, Deus já viu, Deus já conheceu, Deus já planejou, né? Então, nada mais lógico, né, do que eu e você tentar desvendar esse propósito, desvendar esse plano de Deus para mim, né? Então, principalmente quando coisas acontecem fora do nosso controle, aí a gente fica mais desorientado ainda, né? E coisas assim acontecem constantemente na nossa vida. A gente não tem um controle de nada. Problema de casamento, doença, um filho rebelde, você sofreu uma traição, um problema no emprego, né? Ser acometido por uma tragédia. Aí vem aquele irmão e fala, calma, Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Aí você fica mais louco, desesperado, tentando descobrir esse plano, tentando descobrir esse propósito, né? Por quê? Porque a gente está fragilizado. A gente está sem saber o que fazer, né? Aquele momento nos deixa zureta, como dizia o goiano. E aí você fica com vontade de saber que vontade é essa, que eu não estou entendendo nada. O irmão falou que tem e eu não sei, né? Às vezes os jargões do crente, né, em cima do púlpito, Deus tem um propósito na sua vida. E aí a gente vê aquelas frases soltas. E aí, meu irmão, a gente está num momento de fragilidade, de dificuldade, né? Você fica desesperado, tentando tatear esse negócio, tentando descobrir esse negócio. É aquele famoso ver para crer. Eu preciso ver que plano é esse, que propósito é esse, que vontade é essa que Deus tem para mim, né? E um autor que eu tenho lido para fazer as lições aqui, e ele escreveu um livro que depois eu vou mostrar para vocês semana que vem. É um livro que ele mudou a minha perspectiva, né? Ele faz uma exegese muito bem feita de Romanos 8. E o título do livro é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Depois eu vou passar para vocês. E esse autor, a respeito desse negócio, ele vai dizer assim, ó, a consequência de quem quer ver para crer é buscar conhecer o que outrora estava velado, né? O tal plano, essa tal promessa de Deus. Como a Bíblia não detalha aspectos individuais da vida do cristão, ele se vê impelido a buscar essa vontade de Deus por outros meios. O pressuposto dessa opinião não é somente o de que Deus tem um plano individual para cada um, mas de que é possível conhecer esse plano, descobrir esse tal mapa espiritual para as nossas decisões. Então isso é perigoso, né? E a gente vai perceber que essas dúvidas, que muitas vezes são pertinentes, ela vai mostrar o nosso coração, aonde está o nosso coração. Porque Deus de fato tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Isso é fato. Quando Ele nos vê, a substância ainda informe, quando Deus planeja que eu e você venhamos a existir, a nascer, Deus escreveu os nossos dias. Só que às vezes a gente quer descobrir aquilo que só pertence a Deus, né? A gente gosta do oculto, do escondido, né? Romanos 8, 28 e 29 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do teu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. O plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a sua vida, é nos fazer parecidos com o seu Filho. Está escrito aí, ó. E Deus, Ele conduzirá esse processo do início ao fim. Paulo vai dizer isso, né? Eu creio que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Então, Deus aqui nesse texto, Ele apresenta para nós duas características que confortam o nosso coração desse plano velado, desse plano escondido. Porque o texto aqui ele vai mostrar que esse plano ele é redentivo e ele é seguro, né? E por que ele é redentivo? É porque Deus ele nos faz enxergar o livramento de todos os sofrimentos deste mundo, de nossas fraquezas do presente e de perigos passados e presentes, além de futuros. Então, a intenção, a vontade de Deus é nos livrar da ira vindoura, de nos livrar do inferno. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então ele é redentivo porque o plano de Deus é salvar. Ele é seguro porque esse Deus que salva, Ele guarda. Do início ao fim. Por isso que a salvação, a proteção, ela está nas mãos de Deus e não na minha e na sua. A gente não consegue vigiar uma leiteira fervendo. Principalmente os homens. Então se a gente não consegue não derramar o leite, será que a gente consegue guardar a nossa própria vida? Guardar a nossa própria salvação? A nossa própria fé? Paulo vai dizer que a fé que eu e você temos é Deus quem dá. Meu irmão, tudo vem de Deus. Tudo é Deus é quem faz na minha vida e na sua. E às vezes a gente está querendo um negócio mirabolante. A gente quer saber a vontade de Deus. Mas será que você quer saber a vontade de Deus revelada nas Escrituras? Ou a gente está curioso para saber a vontade oculta, né? E isso é perigoso, e a gente vai observar aqui alguns perigos, né, dessa busca cega pela vontade de Deus, né? O R.C. Sproul, um teólogo excelente, ele tem um livro que chama Somos Todos Teólogos. E ele escreveu esse livro para o crente mais simples. É muito, muito, muito legal. A diagramação do livro, o espaçamento do livro, foi feito para quem gosta de ler pouco, né? E ele não é um livro que você lê da capa a capa. Não, ele é um livro de pesquisa. Você lê um capítulo, você lê um assunto. É um livro interessante. E ele nesse livro, Somos Todos Teólogos, ele nos ensina que sempre que nós estamos nessa busca de descobrir a vontade de Deus, é muito prudente, é muito inteligente nós começarmos por Deuteronômio 29, 29. Né? Todo mundo conhece o texto de cor, não sabe? Só um, quem mais? Então está vendo que o pessoal aqui da vontade de Deus, né? Cadê o... Não tem não, mas abre aí, Deuteronômio 29, 29. Então é bom começar prudentemente. Por Deuteronômio 29. Só um que conhece. Não é possível. Esse texto aí a gente tinha que saber de cor, hein? Deuteronômio 29, 29. Você vai pular? Ah... Não, beleza. Deuteronômio 29, 29 diz assim, ó, e você circula isso aí na sua Bíblia, marca, tá? Depois reflete em casa.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Todos acharam aí ou até agora estou procurando? Então vamos de novo, em Deuteronômio 29. Esse aqui você nunca mais esquece. Esse aqui é fácil. As coisas cobertas, está lá agora na tela, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a quem? A nós. Quem somos nós? Seu povo. E o filho, e os filhos do povo. Para quando? Para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras da lei. Né? Observa que Deuteronômio é a segunda lei. Deuteronômio é a repetição da lei. Deus já falou. Deus está revelando. Mas Deus é Deus. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Né? Nós somos filhos rebeldes. Né? Nós somos aqueles filhos que Deus tem que ficar falando 200 vezes. Aí Deus, lá em Deuteronômio 29, quando Moisés vai morrer, Moisés está para entregar o bastão, Moisés está indo para algo melhor, Moisés está indo para o céu. E aí Deus fala, as coisas encobertas pertencem a mim, eu, Deus. As reveladas a vocês e aos filhos de vocês. Lembre-se, nós estamos aqui num contexto de tradição oral, onde pouco se escrevia e muito se falava. Então a vontade de Deus, que é revelada nas Escrituras, que Deus já está se revelando e ensinando ao povo, Ele está falando assim, ó, não procure aquilo que eu não revelei. Mas aquilo que eu revelei, você tem que saber e você tem que contar para os seus filhos. Por isso que quando a gente termina o livro de Josué, né, que a gente vê no verso final lá, Josué reúne o povo naquele culto. Né, e fala assim, ó, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que é isso, Josué? Estamos juntos e o povo, aquela alegria. Quando vira a página, chega Juízes, aí a gente vê, se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Negligência. Alguém deixou de contar a vontade revelada de Deus para os filhos. Né? E alguns crentes, eles têm essa impressão de que Deus tem um plano melhor para eles. A gente acha que a gente é um crente de outra categoria. A gente acha que Deus tem um plano que Ele não falou para mim. Ele não revelou em lugar nenhum e Ele tem esse plano, mas eu tenho que descobrir. E está assim de gente na igreja, querendo revelar esse negócio. Né? O problema é que eles não estão descobrindo como desvendar tal plano. E esses crentes que acham que são especiais demais, eles têm que descobrir essa tal chave espiritual para destravar tais bênçãos. Problema na minha vida é porque eu não descobri essa vontade. Então tem uma chave. Alguém tem uma chave aí? Balança. É assim que funciona, né? Estou vendo uma chave. Balança. Toma posse da chave do seu carro. Da casa. Da chave da bênção. E aí as pessoas acham que, nossa, Deus tem um negócio só para mim, mas para ninguém. E aí você fica desesperado atrás dessa chave, de entrar nessa porta. Né? E isso muitas vezes leva os crentes à frustração. Por quê? Porque em última instância, meu irmão, você não culpa a Deus. É o problema da teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, embora seja muito ruim, prejudicial para a igreja, ela ainda é 10 vezes melhor do que a teologia dos coach hoje. Porque a teologia da prosperidade, né, e é o problema
dessas pessoas que tentam achar essa chave espiritual para descobrir a vontade de Deus para a vida, é que isso nos frustra, porque você ouve que tem algo para a sua vida, ouve que tem algo que você não sabe, você na busca constante desse negócio, não descobre. E você se sente culpado. Você não culpa a Deus. Na teologia da prosperidade é do mesmo jeito. Você não está recebendo a bênção, você não está ficando rico, a vida não está melhorando, você não culpa a Deus. Porque você sabe que Deus dá. A culpa é nossa, que não tem fé. A culpa é nossa, que está em pecado. E aí você fica desesperado e você traz para você um sentimento de culpa, um desespero. E aí você afunda cada vez mais em métodos, em pragmatismo. Porque o problema não está em Deus. Deus dá, Deus é Deus. Você crê em Deus e é verdade. Agora, o que eu não tenho feito? E aí, se mandar você dar 7 mergulhos, você mergulha. Talvez foi isso. Aí, talvez é porque eu não estou dando dízimo. Aí você começa a organizar o dízimo, e aí talvez você fale, não, é porque eu tenho que voltar a congregar, não, é porque eu tenho que assumir uma responsabilidade na igreja, não, é porque eu tenho que fazer isso. E aí você tateando esse negócio, tateando, ver se você encontra essa vontade de Deus para a sua vida. Isso traz uma frustração para o crente, né? E aí você fica desesperado, porque você não encontrou o caminho, né? Ou esse plano A para a sua vida. E a insatisfação com a vida, meus irmãos, tem feito muitos crentes correrem de forma perigosa nessa busca pela vontade de Deus. Levam os crentes a escutar e a seguir pessoas que não têm um compromisso sério e genuíno com a palavra, com a vida. Qualquer pessoa com título, você escuta. É aquilo que eu já falei, você tem mais critério na sua vida para escolher um médico, uma manicure, um cabeleireiro, do que um pastor, do que uma igreja. Tanto faz. A sua unha é tão importante para você que você não vai em qualquer uma. Se ela não tirar a cutícula direito, você nunca mais volta lá e queima ela ainda. O médico, se ele não resolver seu problema, você nunca mais volta lá e queima ele ainda. Mas o pastor não tem problema. A igreja é muito menos. Né? Se ela despertou em você o seu interesse por essa busca do que você não está encontrando, se ela aguçou em você e despertou em você essa curiosidade que seu coração está pulsando para descobrir a vontade de Deus, por que o seu casamento é ruim, por que a vida é ruim, por que o dinheiro não dá, por que você dorme e não descansa, por que não tem conversão, por que não tem transformação, e aí você fala, é aqui mesmo. É isso que acontece. Por isso que Paulo, meus irmãos, lá no livro de Timóteo, ele vai dizer assim, no último dia, nos últimos dias, se levantarão profetas que vão falar coisas que as pessoas querem ouvir. Meus irmãos, nós estudando Oia aqui, a gente mostrou tanto que é fácil a gente pregar o evangelho de maneira relaxada, de maneira onde não é pregada a palavra de Deus, né? O falso profeta, ele parece que é, mas não é. Tudo no falso profeta tem aspectos de verdade. A bolsa da Louis Vuitton falsa, você olha, ela é Louis Vuitton, ela tem a marca da Louis Vuitton, a cor da Louis Vuitton, ela tem a característica da Louis Vuitton. Mas se você não chegar perto, se você não pegar, se você não analisar, você não percebe que é Louis Vuitton, ou que não é Louis Vuitton. O evangelho é do mesmo jeito. Ontem mesmo eu vi um culto, onde eu fiquei sabendo mais da vida do pastor do que de Jesus. Não teve Jesus, não teve converta-se, se arrependa-se. Não teve. E ele não falou mentira, mas não pregou, não apontou Jesus, não apontou o pecado, não apontou a solução. Lembra, né? A gente aprendeu que semana passada, Deus
Pecado, Jesus e decisão. Não mostrou Deus, não mostrou o problema do homem, não mostrou a solução para o problema do homem e não chamou ninguém para decidir. Mas não falou nenhuma heresia. Deus é Deus, abriu um texto, fez aquilo que todo mundo está acostumado a fazer. Por causa disso, meus irmãos, o desespero das pessoas de buscar esse negócio. E aí não percebe que teve show, mas não teve Jesus. Mas por que as pessoas não estão convertendo? Porque não tem pregação. Meu irmão, vamos de novo. Vamos falar isso de novo. Você só vai entender a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão, quando alguém te mostrar a realidade da sua vida, do seu pecado. Você é inimigo de Deus, você está em rebelião contra Deus, você está indo para o inferno. Se você não mostrar isso para a pessoa, não tem necessidade de salvação. As pessoas estão aceitando a Cristo, mas elas não sabem explicar de que eu estou aceitando, para que eu estou aceitando, de que Deus está me livrando. Então provavelmente não tem conversão, porque como que você, né, com o coração se crê, com a boca se confessa e com a entendimento, coração, eu já expliquei para vocês, o coração, ele trabalha junto ao aspecto da vontade, do pensar e das emoções, é uma coisa só, o coração não trabalha separado. O coração, quando ele está emotivo, ele não desliga a parte pensante, racional. Quando você está pensando, o seu coração não desliga a parte emocional. Quando você está emocional, o coração não é desligado na parte volitiva, de vontade. O coração trabalha automaticamente, o tempo inteiro. É igual nós estamos aqui. Nosso coração parou de bater? Não. Nós paramos de respirar? Não. O corpo está funcionando de maneira constante. Você percebe isso? Não. Então, meus irmãos, a gente está querendo descobrir esse tal negócio que deve ter, e a gente não está prestando atenção na mensagem que está sendo pregada. Se Jesus, ele salva, e escolheu o meio de salvação, que é a pregação, se não tem pregação, não tem, é simples. 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 Não tem jeito. Se quem salva, ele decidiu o meio de salvação, então para atingir o fim, tem que ter um meio. Então, é isso que tem acontecido. As pessoas tentando descobrir esse plano para a minha vida, muitos estão tristes. Ai, pastor, ora por mim, eu estou tão desanimado. Aí, se você talvez for conversar, está desanimado, é porque ele não descobriu o que ele queria. Ele não tem uma resposta do que ele queria. Ou a coisa não está do jeito que ele queria. Ele está insatisfeito não com Deus, mas com ele mesmo. Por quê? Porque ele está tentando fazer uma coisa que ele não pode, que ele não consegue. E quando eu e você partimos para esse negócio de fazer aquilo que só Deus pode fazer, a gente cansa. A gente fica... Por que as pessoas estão ansiosas? Porque não descansa. Jesus falou, ei, olha para o passarinho, olha para a flor, eu estou cuidando delas todas. Não precisa de você preocupar com isso, deita e descansa. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme, descansa, porque eu estou trabalhando. Mas não. Alguém falou alguma coisa para você um dia e você acha que se você, né, aquele versículo que está na Bíblia, eu não encontrei na minha, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Meu irmão, você acha mesmo que em última instância só vai acontecer alguma coisa na sua vida se você fizer alguma coisa? Lembra-se aquilo que a gente falou, a salvação ela é obra monérgica, exclusiva de Deus. Nada do que eu e você faça produz ela. Mas a santificação, o processo, a gente participa e a gente trabalha. Isso é fato. Só que, meu irmão, Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar.
eu vou fazer, eu vou me esforçar, mas depende é de Deus. E olha, é uma questão de motivação do coração. Por isso que o coração da gente é enganoso. Se a nossa motivação não estiver alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas, você vai estar fazendo o que é certo, do jeito errado, e aí você vai sofrer as consequências da ansiedade, da depressão, do desespero, e assim vai. Né? Então, as pessoas têm escutado um evangelho que não é o verdadeiro. Eu falei isso semana passada, né? Ninguém gosta de sofrer. A gente acordou com dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz, toma remédio. Às vezes você está com dor de cabeça porque você leu muito, você forçou as vistas. Às vezes você está com dor de cabeça porque você teve que resolver um problema e sua mente trabalhou ali, você fez força física e mental. Às vezes é uma dor normal. Você não fala, não, vou fechar meu olho aqui, vou dar uma descansada aqui, vai passar. Não vou tomar remédio, não. Não que eu sou contra o remédio, pode tomar o remédio. Estou querendo só ilustrar como que a gente é. A gente não quer sofrer em momento nenhum. Né? A gente não quer sofrer. A gente quer gastar todos os nossos recursos para sair de sofrimento. Custe o que custar. Eu dei o exemplo na quinta-feira aqui, né? Do rádio, das manhãs aqui de Lucas do Rio Verde, que ele tem um programa para o presídio. Eu estou impactado com esse negócio. Você tem que ver, Benedito. Tem um programa na rádio que manda alô para o presídio. Fulano da ala 5. Deus manda te dizer que as coisas aqui fora estão sendo organizadas. Sua família está bem. Pode ir lá, gente. E tem um pastor lá preso. O pastor, gente. Por quê? As pessoas não querem sofrer o dano do pecado. Ninguém está lá no presídio porque não fez nada. Estão lá para cumprir o processo de cura, de pena, que Deus mesmo usa, que são a mão dos homens, por causa do pecado, por causa dos atos que eles fizeram. Aí recebe uma pena de 20 anos. E aí gasta 20 anos da vida vendendo tudo para tirar o camarada de lá. Então, isso é o quê? Isso é um jeito da gente não sofrer. Porque é uma injustiça. Não é? É uma injustiça. O cara fica lá porque ele estuprou uma criança, é uma injustiça. É uma injustiça o cara ficou lá porque ele matou alguém que devia para ele. É uma injustiça o cara ficar lá porque o cara trabalhou a vida inteira, comprou um carro, não tinha seguro e o cara roubou, capotou e botou fogo. É uma injustiça. Então olha para você ver. E eu não estou falando que a gente não tenha que orar por eles e lá levar o evangelho, não é isso. Mas olha como que a gente vê. A gente não quer sofrer e a gente quer privar as pessoas que a gente ama do sofrimento também. Porque o meu marido que abusou, que matou, que roubou, a minha mulher que traficou, abusou, matou, eu gasto tudo para tirar ela. Mas o filho do vizinho, a esposa do vizinho, a mulher do vizinho, o marido do vizinho é vagabundo. Tinha que apodrecer lá. Não é assim? E hoje em dia a gente não pode dizer que só os homens fazem isso, né? Porque, pasmem, uma coisa que me choca em Lucas do Rio Verde, a quantidade de mulher com tornozeleira eletrônica que você vê na rua. E elas colocam short, meia coxa. E elas desfilam sem nenhuma vergonha. Gente, eu fico pensando aqui, falei, isso serve para a gente até ilustrar a questão de o que eles pensam do pecado, do erro. Nada. É todo mundo que está errado, eles estão certos. Porque, meu irmão, se um dia eu colocar uma tornozeleira eletrônica, você só vai saber, né, se você for do meu ciclo de convivência, mas você só vai ver se você tomar banho comigo. Mas as pessoas não têm vergonha do pecado, não correm do pecado, mas correm da
punição do pecado, do efeito do pecado, do erro. E você viu que a gente deu uma caminhada para longe, né? Mas vamos voltar de novo, né? Mas é isso, essas pessoas que escutam qualquer pessoa, ou vai em qualquer igreja, escuta qualquer evangelho, ficam frustradas porque não conseguiram ver essas coisas. E assim você fala assim, pastor, então eu não posso conhecer a vontade de Deus? Claro que você pode, que você deve buscar ela o tempo inteiro, né? E nesse anseio meu e seu de buscar a vontade de Deus, tem dois perigos, né, que a gente tem que tomar cuidado, e dois perigos extremos, né? E tem um aspecto positivo de eu e você querer buscar a vontade de Deus. O aspecto positivo é porque quando eu e você ansiamos por uma resposta, ansiamos pela vontade de Deus, duas coisas eu e você faz, que normalmente a gente não faz muito, que é ler e orar. Você lê mais as escrituras, você ora mais, você se dedica mais, né? E você percebe que você tem um crescimento espiritual. Às vezes os problemas nem se resolveram, mas você está tranquila. Por quê? Porque você está conversando com Deus, você está orando, você está entregando o problema. Só que por outro lado, é muito perigoso essa busca pela vontade de Deus, esse negócio que os irmãos falam que Deus tem para a minha vida, é que você vai para outro extremo, que é um extremo negativo, e aí você desenvolve uma espiritualidade que você sempre espera receber a confirmação do Senhor. É um negócio, não, porque o Senhor confirmou, o Senhor falou, não, o Senhor falou. E eu fico pensando, às vezes quando a gente está mais sensível, né? Gente, mas Deus fala tanto com esse povo. Eu estava lendo 2 Samuel, 1 Samuel essa semana, e aí a Bíblia estava falando de Eli, os filhos de Eli, chama eles de filhos de Belial. E aí está mostrando o contraste dos filhos de Eli com o jovem Samuel que está crescendo na casa de Eli. Um jovem que estava agradando ao Senhor e os jovens que estavam desagradando ao Senhor. E é interessante que o autor, ele deixa registrado bem rápido assim, ó, naqueles dias o Senhor pouco falava. Está lá, se você ler você vai perceber, mas se você passar você não vê. Eu fiquei pensando, refletindo, falei, rapaz, o povo acha que no Antigo Testamento era um negócio de, peraí, vou para o profeta, peraí, Deus, não meu irmão. Depois que Malaquias encerra o cânon, é 400 anos de silêncio de Deus. A gente não sabe ali, o autor está dizendo que naqueles dias Deus pouco falava. A gente não sabe quantos dias, o que é esse pouco falava. Você vê que o chamado de Abraão até a concretização de Isaac são 25 anos. 3 visitas de Deus, se não me engano, foge a memória agora. Abraão, meu irmão, ele recebe uma promessa, ele não é toda sexta-feira, vou ali organizar para ver se é isso mesmo, Senhor. Não. Meu irmão, crer, se apropriar em fé, é você olhar para aquilo que Deus falou, olhar para aquilo que Deus disse e pegar para você. Você, o crente verdadeiro é aquele que não precisa de sentir, não precisa de ver, não precisa de obter resposta. É nessa hora que a gente vê quem que é crente e quem não é. Porque Paulo vai mostrar que nós vivemos por fé e não por vista. Meu irmão, se eu e você soubéssemos tudo que vai acontecer na minha vida e na sua detalhadamente, é viver por fé? Não. A ideia, me veio aqui à mente aqui agora, não sei se fica muito bom o exemplo, mas a ideia é aquele pai que vai comprar o presente de Natal para o filho, e ele sabe que ele vai comprar, ele sabe o que ele vai comprar, e ele fica falando assim para o filho, não, escreve uma cartinha, ora, pede ao Senhor. Talvez a imagem é essa, Deus sabe o que vai fazer, Deus é Deus, mas isso não isenta a nossa responsabilidade de orar, de buscar, isso não isenta. Mas nós como pais ficamos tranquilos e a gente vê a aflição do filho e você em momento nenhum você fala, ô meu filho vem cá, papai comprou já o presente, precisa de ficar assim, não, você deixa ele porque ele faz bem para ele.
gerar aquela expectativa, né? Você está controlando o ambiente, mas o seu filho, ele está tendo experiência, ele está orando. Talvez você fale, não, isso não tem nada a ver para você, porque você é usado por Deus ali para ser um agente das experiências que os seus filhos vão começar a ter. Você já tem o dinheiro, você vai dar o presente, mas você está ensinando para ele assim, ó, não, continua orando, meu filho. Continua orando, pede a Deus o que você quer. E aí você chega lá e compra, e o filho fala assim, obrigado. E é interessante que quando os filhos fazem isso, eu orei, e Deus falou. E isso é bom para a fé deles, porque é assim que funciona. Mas parece que quando é na nossa vida, a gente não quer assim. A gente quer saber se Deus vai dar o presente do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, às vezes as coisas não funcionam assim, meus irmãos. Essa vontade que Deus tem para mim, para você, esse plano que Deus tem na sua vida, que tem. Lembra de Deuteronômio 29. Tem coisa que pertence a Deus. E Deus, Ele não revela para nós, é porque nós precisamos de caminhar em fé. E a vontade dEle, a gente vai ver isso em todo o estudo. A vontade dEle é que a gente se conforme à imagem dEle, às Escrituras, faça aquilo que é certo, anda da maneira certa. Sem pensar se você vai ou não receber aquilo que você quer. Olha para a galeria da fé de Hebreus 11. Todos morreram sem obter a promessa, mas estão lá, firme. Estão vendo com os olhos da fé. Mães, famílias que recebem de Deus um filho especial. Gastam a vida inteira querendo saber por quê. E é natural nosso. Isso mostra a nossa falta de fé, de confiança e conhecimento no Deus que é soberano, que é todo poder, que é toda sabedoria. Se Deus fez, é porque é bom para nós. Deus não erra. Mas aí às vezes as pessoas levam uma vida frustrada porque não entendem o porquê. Como se Deus fosse obrigado a te dar todas as respostas. E não é. Não é. Por que que Deus levou meu filho de X anos? Por que que Deus me deixou viúva? Por que que Deus? E a gente gasta e sofre toda a nossa energia, não buscando conhecer a palavra, a vontade de Deus já revelada, mas você quer respostas, por causa do seu orgulho, de não aceitar a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É lógico que essas coisas acontecem na nossa vida, isso nos traz sofrimento, e às vezes sofrimento vitalício. Mas você conhece família que receberam alguns diagnósticos, né, pessoas saudáveis que ficaram acamadas, e tem pessoas que vivem e veem naquilo a mão de Deus, e são felizes na condição que Deus colocou. Eles não estão preocupados em descobrir por quê, mas eles estão buscando em Deus o como. Senhor, eu não quero saber o porquê não, a situação é essa aqui, agora como? Como que a gente vai fazer? E vive, põe marcha e vai. Então, Deus, meus irmãos, Ele tem todo o poder, toda a sabedoria. Ele escreve para o seu povo. E desrespeita somente a Deus algumas coisas que Ele fez e que Ele faz. Somente a Ele. Alguns aspectos da nossa vida, alguns aspectos do universo, Deus não revela para nós. Deus revela na eternidade e nas Escrituras que haveria de ter um traidor.
Mas Deus, em algum momento nas Escrituras, falou que era Judas? Falou? Vocês ouviram? Ninguém viu. Há um traidor, alguém vai trair. Jesus, quando fala assim, ó, dentre vocês um vai me trair. Ninguém falou assim, ixi, fulano. Não, Senhor, sou eu? Por quê? Todo mundo parecia crente top. Depois você lê o texto. Ninguém falou, ih, é o João. Ih, é o Pedro, estourado. Não, Senhor, sou eu? Por quê? Porque, meu irmão, todo mundo parecia um crente top. Todo mundo pregava, todo mundo lia a Bíblia ali, né, naquele contexto, não, né? Mas todo mundo pregava, o crente top pra caramba, o crente vem na igreja, o crente ora, glória a Deus, aleluia. Parece que é, ó, só que lá dentro não é convertido. Então, estava escondido dentro da autoridade e soberania de Deus quem ia trair, não o fato. E a gente só sabe porque a Bíblia contou quem é. Jó morreu sem saber o que aconteceu, meu irmão. A gente está aqui e fala, não, olha a vida de Jó. Jó não soube o que aconteceu com ele. Não. Jó não viu o porquê. Talvez quando ele chegou no céu, ele falou, pô, mas Senhor, mas por causa de um problema seu aí, que você quer mostrar para o diabo que seus filhos são filé do boi, top de linha, mas logo eu. Podia ter escolhido o outro, não? Então, você quis mostrar os seus filhos, né, para o diabo aí agora... E nós não, nós lemos a carta de Jó e a gente lê com tanta naturalidade, mas ele não soube das respostas. E você vê, ele questiona a Deus o tempo inteiro. Senhor, por quê? Aí vem os três amigos, né? Em vez de trazer um abraço, trazer um conforto. Jó, vim cá chorar com você, Jó. Não tem o que fazer, não tem o que falar. Não, os três amigos vêm cá, ei, Jó, conta o que está acontecendo, Jó. Você está em pecado, Jó. Jó, nada acontece nessas proporções, você está em pecado, Jó. Então, meus irmãos, existem coisas na minha vida e na sua que pertencem a Deus e Deus não vai te revelar, nunca. E quando a gente passa por esses momentos, né, essas grandes decisões da nossa vida, né, independente se é uma decisão corriqueira, mas ou decisões mais complexas, a gente fica desesperado, querendo saber. E aí você pega seu telefone e liga para fulana. Esse dia para trás eu fiquei sabendo que uma pessoa que eu conheço lá de Goiás ligou para uma pessoa aqui de Lucas para orar. Eu falei, gente, mas que crente sem vergonha. Eu falei, não acredito num negócio desse não. Eu falei, a Bíblia está aqui, lê. Vive o cristianismo sem respostas, isso é viver por fé. Mas não, tinha que ligar para a irmã aqui, para a irmã orar. E eu tenho certeza que eu aposto que Deus não deve ter falado nada, eu acho que é bom. Tomara que não fala. Porque Deus já orientou na palavra e a gente vai ver isso. Mas não, é porque você quer saber. Olha para você ver, a Bíblia sempre usa casamento, dinheiro e relacionamento como exemplo, a maioria das vezes. Problema de casamento. Aí vem uma não convertida ou um não convertido pedir oração. Estou com problema de casamento, pastor ou irmã. Será que é da vontade de Deus eu divorciar? Meu irmão, o que Deus fala sobre o casamento? Malaquias fala que Deus o quê? Odeia o divórcio. Qual que é a vontade de Deus para o casamento? Deixar pai e mãe, unir a sua mulher e se torna uma só carne. Até que você observa, Deus já falou. Qual que é a vontade de Deus para o seu casamento, minha irmã? Meu irmão? Deus falou. Mas não, você quer que ela fale algo fora das Escrituras. Porque o que ela vai falar para você? O que o pastor vai falar para você?
Observa como a gente não quer saber a vontade de Deus ou não crê na vontade de Deus. Deus revela a sua vontade revelada, aquilo que eu e você precisa de saber, você não quer. Você quer aquilo que Deus guardou somente para Ele, porque Ele é Deus. Então, meus irmãos, nós somos chamados a descansar em Cristo. 1 João vai dizer que é Cristo quem nos guarda do maligno. Deus está conosco, com seus filhos, todos os dias da sua vida. Deus não te abandona. Você não está sozinho. Você não está sem direção. Você não está sem Deus. O problema é porque você, às vezes, está com os olhos nos lugares errados. Faz tudo errado e dá tudo certo. Porque se faz tudo errado, o certo é que dê tudo errado, que é certo, né? Ai, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Está dando tudo errado. O que está acontecendo? O que aconteceu? Não tem nada de errado, né? Longe da igreja, longe do Senhor, não ora, né? Não cuida da família, não cuida dos filhos, não cuida disso, não cuida daquilo. Então está normal. O que está acontecendo está normal. Normal. Fé, crer naquilo que Deus já falou. Se as escrituras são suficientes, elas são suficientes, meus irmãos. Elas são suficientes. A gente tem ali mais 15 minutos. Então, a respeito da vontade de Deus, tem alguns termos importantes nessa expressão dentro das Escrituras, né? Vontade de Deus. E a Bíblia, ela apresenta a vontade de Deus em diversos sentidos, né? Do mesmo jeito, o que acontece no Novo Testamento com a palavra mundo, né? Então, você às vezes vê a palavra mundo no Novo Testamento, ela pode estar falando sobre o objeto de Deus, o amor de Deus, né? Deus amou o mundo. Qual é o mundo ali? As pessoas, né? Mas ele usa a expressão mundo, né? Deus também, no Novo Testamento, quando ele fala mundo, Deus também fala da criação. Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Que mundo é esse? A criação, tudo, né? A terra, a água. Então, as expressões, o sentido da vontade de Deus nas Escrituras também tem o mesmo sentido, né? E a gente vai ver isso aqui bem rápido, só para a gente ter uma noção e abrir um pouco a mente, né? Então, no hebraico, que é o Antigo Testamento, existem 3 palavras que expressam esses sentidos, né? Ratson, Sheptis e Etzá. Então, só para a gente, a título de conhecimento, né, não fiquem desesperados se vocês não decorarem isso aqui, né? Você lembra do Oia? O Oia, para a gente só se situar. Então, Ratson, essa palavra que ela é usada no Antigo Testamento, ela se refere à vontade de Deus no sentido de ser aquilo, o seu prazer. A vontade de Deus prazerosa, né? Salmo 51, 18. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então está falando da vontade de prazer, aquilo que agrada a Deus. Provérbios 11, 1. A balança desonesta é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, não é? E tem essa outra palavra aqui, sheptis. Ela se refere à vontade de Deus, tanto no sentido de ser aquilo que é o seu prazer, como no sentido de ser aquilo que é de seu interesse. Então essa palavra ela usa no sentido de interesse e prazer de Deus, né? Isaías 46, 10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá, e realizarei toda a minha vontade. Então aqui mostra o prazer e o sentido do que Deus tem interesse. Prazer e sentido.
1 Samuel 15, 22. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Mostra o interesse em como fazer, Deus está mostrando. O que é para fazer? Não é sacrifícios, é obediência. Qual que é o prazer? A obediência. Vontade de Deus. Isso é vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Obedeça. Não precisa de fazer mandinga, campanha de oração, 7 dias de jejum, 5 horas orando todo dia. Não que isso não deva fazer, mas a motivação não é assim. Vou fazer jejum, pastor, para quê? Ah, pastor, precisando perder uns quilinhos, né? Eu vou fazer um jejum porque eu estou precisando de receber uma bênção. Não entendeu o que é jejum. Deus está falando aqui, eu não quero sacrifício. Jejum é para você matar a carne. Domínio próprio. Para você aprender a controlar a fome, controlar o sono. E dedicar a leitura e a oração. Matar a carne. Isso que é jejum. Não é para você obter bênção. Torcer o braço de Deus. Né? Jó 22, 3. Será que o Todo-Poderoso tem prazer em que sejam justos? Ou tem vantagem em que andes em teus caminhos de modo inculpável? Vontade onde Deus mostra o prazer e o sentido daquilo que Ele quer para nós. E a última palavra aqui do Antigo Testamento é etzá, que é a vontade de Deus no sentido de conselho, propósito e plano. Salmo 33, 11. O plano do Senhor permanecem para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isaías 25, 1. O Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e te louvarei teu nome, porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são fidelidade perene. Então, essas palavras mostram esse sentido da vontade de prazer, vontade do interesse de Deus, do conselho de Deus. Isso tudo é vontade de Deus. E já no grego, no Novo Testamento, nós temos aqui 3 palavras, telema, bolema, para designar a vontade, e eudokia, para referir-se à boa vontade. Então, telema, quando você vê nas Escrituras, é um termo bem abrangente para designar a vontade de Deus, pois tem sentidos variados. Pode ser tanto o sentido de regras de vida, a vontade moral, como também os planos soberanos de Deus. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você vê que é um termo mais abrangente. Hebreus 13, 20 e 21, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E 1 Pedro 2,15, pois a vontade de Deus é que, olha aqui, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Olha tanto que esse versículo é claro. Qual que é a vontade de Deus? Fazer o bem. Com isso você cala a voz, a ignorância dos insensatos. A outra palavra, bolema, que é um termo para designar a vontade de Deus mais específica, se refere à vontade de Deus no sentido de desígnio, propósito, conselho, ou seja, é no sentido de uma resolução e determinação. Atos 2, 23, Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando-os pelas mãos dos ímpios. Então isso aqui já mostra mais claramente a vontade, determinando um propósito e um conselho de Deus dentro da sua presciência na eternidade. Romanos 9, 19, então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade?
E tem a última palavra aqui, que é eudokia, que é um termo traduzido como agrado ou boa vontade. Está relacionado de forma subjetiva à satisfação e ao prazer de Deus. E de forma objetiva, ao bom e o bom propósito de Deus aqui se refere aos propósitos soberanos de Deus. Mas traz honra àquilo que é o prazer de Deus. Efésios 1:5, e nos predestinou para si mesmos, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus. Então esse prazer de Deus traz honra para Ele, traz satisfação para Ele. Efésios 1:9, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs. Então, você vê que Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ele vai falar, mistério outrora oculta. Por quê? Aprove Deus revelar a nós aqui, igreja. Então, até então, aquele mistério estava revelado, encoberto. Então, Deus tem prazer em manifestar e descobrir esse seu conselho, a sua vontade, o prazer dele para o seu povo. Então, conhecer os diversos termos bíblicos, meus irmãos, é apenas só um passo para que eu e você alcancemos essa compreensão da vontade de Deus. A gente vê aqui que há diversos termos que referem a isso, mas isso nos mostra que a gente não pode descrever a vontade de Deus com uma definição simples, mas uma série de distinções. Mas um simples olhar e um simples estudo dos termos aqui, para a nossa compreensão, porque vai mostrar para nós que a Bíblia ela aplica essa vontade de Deus em sentidos diferentes, na mesma palavra às vezes. Então o sentido de prazer, o sentido de interesse, a satisfação de Deus. Então assim, não se preocupe de você não assimilar isso tudo de uma vez. Então, nós temos 5 minutos ali. A gente viu os termos, a gente introduziu. Agora a gente parte para que revelação ou que vontade de Deus. E aí eu quero falar sobre coisas secretas e coisas reveladas. São 2 aspectos da vontade de Deus. A vontade que Deus revelou e a vontade que Deus não revelou. Um reformador, todo mundo conhece ele, Martinho Lutero, ele, com relação a isso, coisas reveladas e coisas escondidas, ou coisas não reveladas, ele usa o termo em latim que é Deus absconditus e Deus revelatus, para mostrar que existem coisas que Deus escondeu, não revelou, e existem coisas que Deus revelou. Então, Deus, ele em sua soberania e sabedoria, ele nos revela tudo aquilo que eu e você precisamos saber a seu respeito. A gente sabe, a gente viu isso aqui, quando eu cheguei aqui na igreja, a gente estudando sobre os atributos de Deus, a revelação de Deus, A gente pode conhecer a Deus de maneira completa? Não, porque Deus ele é transcendente. Deus transcende a nossa compreensão. Mas ao mesmo tempo Deus é imanente, Ele está tanto fora da criação quanto dentro da criação. Então nós conhecemos ao Deus na medida que Ele se revela. Então, num sentido, a gente pode sim conhecer a Deus, que é o sentido que Ele se revelou nas Escrituras. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma revelação natural, uma revelação que aponta para alguém, para algo maior. E aí depois ele vai dizer, porque a tua lei é perfeita, os teus preceitos são límpidos. E ele está falando o quê? Dessa revelação especial. Como eu conheço ao Senhor? Lendo as Escrituras, que a revelação é a Bíblia. Então, dentro daquilo que Deus se revelou, eu posso conhecer Deus em profundidade.
Santo Agostinho, ele chama isso, eu acho interessante que ele chama isso de douta ignorância. Uma ignorância boa, né? Uma ignorância onde eu e você não conhecemos a Deus. E às vezes a nossa curiosidade não é naquilo que Deus revela, o Deus revelatus. A gente quer saber do Deus abscondidos, né? Isso é perigosíssimo, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, qual que era a pena para aqueles que consultavam os mortos? Qual que era a pena no Antigo Testamento? Morte. Qual que era a pena para quem sacrificava para querer revelar futuro? Qual que era a pena? Morte. Por isso que está lá em Deuteronômio 29. Aquilo que eu revelei pertence a vocês. E para os filhos de vocês. Aquilo que eu me calei, não vai. Porque o demônio tal, está escrito aonde? Eu gosto disso, porque as pessoas, eles não entendem isso. Meu irmão, pastor, mas a pessoa lá está endemoniada. Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu. Tá bom, meu irmão. A Bíblia falou alguma coisa sobre isso? Não. Você pode duvidar? Pode. Porque as pessoas que tiveram, por exemplo, experiências com ocultismo, experiências com satanismo, experiências com o mais profundo dessas coisas aí, aquilo tudo é verdade. O mundo espiritual é uma realidade. Não estamos aqui para esconder os fatos. Não estou aqui para falar que o diabo não existe, o diabo não faz. Só que a Bíblia, ela não tem essa finalidade de revelar o nome do diabo, né? Não está escrito na Bíblia Zé Pilintra, Pombagira, Exu Caveira, Exu Mirim. Você viu que eu sei muito, né? Tranca-rua, Pombagira. Na Bíblia, vocês já ouviram isso na Bíblia? Mas o problema é que você crê mais no pai da mentira do que nas Escrituras. Existe uma realidade, meu irmão, que Deus não nos revelou, né? João Calvino vai dizer que as Escrituras são o nosso limite. A gente só vai até onde Deus foi. Com relação à batalha espiritual, o que Paulo ensina para nós? Usar a armadura, capacete, escudo, espada. Ele não falou para você, entre em oração constante, ataca o diabo. Não, ele não falou isso. Vai lá. Esses dias eu vi um crente entrando dentro, está na internet, entrando dentro de um terreiro de macumba para pregar o evangelho. E o pessoal não bateu nele. Eu tinha que ter dado um couro nele. Por quê? Porque as pessoas não estão dentro do limite das Escrituras. O Deus revelatus, eu e você temos que saber e contar para os nossos filhos. Mas o Deus abscôntidos, não. Né? A gente vai parar aqui sobre coisas reveladas e coisas secretas. Aí a gente começa na próxima sobre isso. Tá? Não tem problema não, eu já preparei para a gente ficar e disse aqui bem devagarzinho, tá? Então, meus irmãos, é isso. Existe uma vontade de Deus, claro. E a gente vai ver isso aqui com mais clareza. Mas observe os dois perigos. Gente que é relaxado. Ah, não, pastor. Eu só vou ali comprar um carro. Eu não preciso de orar, não. Já fiz isso tantas vezes. Aí Deus fala, quer comais, quer bebais, fazeis tudo. Então, comprar um carro, almoçar, levantar para ir trabalhar, coisas simples e corriqueiras do meu dia, é para a glória de Deus. Nós devemos sim orar, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo a guarda. Senhor,
né? Estou fazendo um negócio aqui, eu sou bom, já vendi carro a vida inteira, comprei lote, comprei casa, sou bom. Mas, às vezes eu encontro com Labão, que é melhor do que eu, mais trapaceiro que eu, e aí ele me engana. Que o Senhor não deixa os meus olhos serem enganados. Não deixa a minha soberba, o meu orgulho cair, né, num negócio errado. E o outro erro é que a pessoa não faz nada se Deus não confirmar, né? E a pessoa, né, esse tipo de pessoa, eles nem têm o trabalho de orar. É o outro que tem que orar por ele, né? Estou precisando tomar uma decisão aí, estou precisando de fazer tal coisa, e ora aí, ora aí. Então é os dois erros. Você não faz coisas simples sem orar e sem consultar, você faz. E o outro erro comum é a gente vai para outro extremo, que você não faz nada sem o aval do líder espiritual, do homem de oração, da mulher de oração. Lembre-se que você é sacerdote real. Você agora tem acesso livre ao trono de Deus, né? Deus coloca na sua vida e na minha vida pessoas maduras, né? Eu tenho pessoas acima de mim, não em hierarquia, mas em experiência. Conhece mais, viveu mais. Eu falo, meu irmão, estou precisando de orientação assim, assim. E vocês têm pastor, vocês têm pessoas maduras aqui na igreja, né? Às vezes pessoas igual o Danilo, a Tata, eles são bons com números. Eles são bons. Não deixa passar nada. O Danilo mesmo não passa nada. Faz planilha. Às vezes está precisando de orientação, né? Vida financeira, organização financeira. Danilo ali, mais arroz ali, menino, passa nem pioi. Às vezes a gente é ruim nisso, né? Então Deus coloca o corpo de Cristo com esses dons para que a gente, né, não incorra nesses erros de soberba, de achar que não, nesse negócio que eu sou bom, não preciso de orientação. E não, aqui eu tenho orientação para tudo, né? E a gente para aqui sobre coisas reveladas e coisas escondidas.